A estação Ícaro flutuava nas bordas do sistema solar, um fragmento de metal e vidro esquecido pela maioria. Karen Rede ajustou os controles do painel, os dedos pairando sobre os símbolos desbotados do teclado. A tela piscou, exibindo uma sequência de caracteres que não pertenciam a nenhum idioma conhecido. Ela respirou fundo, o ar reciclado da cabine, com traços de ozônio e café frio. Havia algo errado naquela transmissão captada pelo radiotelescópio 3 dias antes. Não era apenas o padrão repetitivo ou a frequência instável. Era o modo como os dados pareciam responder quando ela alterava os parâmetros da análise. Rafael, o engenheiro de sistemas, surgiu atrás dela, o rosto pálido iluminado pela luz azulada. Ainda tentando decifrar, sua voz soava mais seca que o habitual. Karen assentiu sem desviar os olhos da tela. Não é aleatório. Veja. Ampliou uma seção do código, revelando camadas de estruturas matemáticas entrelaçadas. Rafael franziu a testa. Isso não deveria existir. Nada se comunica assim sem uma inteligência por trás. A bióloga Camila entrou na sala, segurando um tablet. Os sensores detectaram movimento no setor de carga. Seus olhos escuros evitavam contato. Algo está interferindo nos sistemas de contenção. Karen sentiu um calafrio. O objeto recuperado da nave abandonada há semanas permanecia lacrado naquela área. Uma cápsula de metal negro com inscrições que lembravam veias. Ninguém havia conseguido abri-la sem risco de contaminação. Até agora. Na sala de reuniões, Mateu, o linguista, projetou uma série de gráficos. As sequências se repetem a cada 17 horas, mas há variações microscópicas. Como se aprendessem. Ele hesitou. Ou testassem algo. Rafael cruzou os braços. E se for um vírus? Não só de computador. Biológico. Mental. Camila balançou a cabeça. Não há traços orgânicos no objeto. Apenas dados. Karen observou o silêncio pairar sobre eles. Todos sabiam o que estava em jogo. A mensagem interceptada não era um sinal perdido. Era um convite. Mais tarde, sozinha, Karen reuniu coragem. Inseriu um comando no terminal, redirecionando a resposta automática da estação para a fonte desconhecida. Um único pulso codificado com os padrões que haviam decifrado. Seus dedos tremiam. Rafael a encontrou ali horas depois. Você enviou? Ela não respondeu. Na tela, a transmissão original havia mudado. As linhas de código agora formavam uma imagem, um círculo perfeito dividido em 7 segmentos. E no centro, algo que parecia um olho humano. O objeto no setor de carga começou a emitir um zumbido baixo. O som ecoava como um coração batendo em ritmo irregular. Camila foi a primeira a notar os padrões de umidade no acondicionamento da estação, gotículas se acumulando em formas geométricas antes de evaporarem. Isso não é possível, murmurou, registrando os dados em seu tablet. Na sala de controle, Mateu analisava a imagem do olho humano no centro do círculo projetado. 7 segmentos. Como os dias da semana. Ou as fases da lua. Rafael revirou os olhos. Ou uma armadilha. Karen os ignorou, concentrada nas novas leituras do objeto negro. A radiação emitida não correspondia a nada catalogado, oscilando entre comprimentos de onda visíveis e invisíveis. Na manhã seguinte, o café da máquina de nutrição saiu azul. Ninguém comentou. Mateu encontrou Karen na sala de comunicações, onde ela monitorava uma resposta à transmissão enviada. Olhe isso, ele disse, apontando para uma sequência de números na tela. Eles estão usando nossa própria linguagem contra nós. Cada símbolo corresponde a um evento histórico da Terra, mas fora de ordem. Karen franziu a testa. O que isso significa? Mateu hesitou. Significa que eles conhecem nosso passado melhor do que nós. Rafael passou o dia recalibrando os escudos da estação, convencido de que algo tentava invadir os sistemas. Camila, por outro lado, descobriu traços de DNA desconhecido nas amostras do objeto. Não é humano. Não é nada que já tenhamos visto. Sussurrou isso enquanto os outros dormiam, como se dizer em voz alta tornasse aquilo real. De madrugada,
Os corredores da Ícaro pareciam se alongar mais do que o normal, com as luzes piscando em intervalos que lembravam o código da transmissão. 2 dias depois, o objeto se abriu sozinho. A cápsula metálica negra se desdobrou em camadas, revelando uma esfera cristalina que pulsava em sincronia com o zumbido. Dentro dela, formas vagas se moviam como sombras projetadas por uma luz distante. Mateus se aproximou hipnotizado. É uma memória. Ou um aviso. Rafael o puxou para trás. Não toque. Mas já era tarde demais. A esfera emitiu um clarão branco e, por um instante, todos viram o mesmo. Uma cidade em ruínas, torres de pedra cobertas por vegetação, criaturas com membros longos demais correndo entre os escombros. E no centro, um homem de costas segurava um dispositivo que brilhava como a esfera. Quando a visão desapareceu, Camila notou que as plantas no jardim hidropônico haviam crescido 10 centímetros em minutos. Karen, ainda atordoada, percebeu que o relógio da estação marcava uma hora que já havia passado. Rafael verificou os registros de segurança e encontrou lacunas de 20 minutos durante a noite. Mateu, em silêncio, rabiscava os símbolos do objeto em um caderno, agora formando uma frase coerente: eles não estão sozinhos. Naquela noite, a estação recebeu outra mensagem. Dessa vez, não estava codificada. Era uma voz humana falando inglês arcaico, repetindo a mesma frase em loop: não respondam. Não respondam. Não respondam. A voz repetitiva ecoava pelos corredores vazios da Ícaro, distorcida como um disco arranhado. Karen tentou rastrear a origem da transmissão, mas os instrumentos só mostravam estática. É um loop, disse Mateu, esfregando os olhos cansados. Como se alguém tivesse gravado isso há séculos e enviado para o futuro. Rafael desmontou o painel de controle do setor de carga, procurando danos físicos no sistema. Não é seguro aqui. Precisamos destruir a esfera. Camila o encarou, os dedos apertados contra o tablet. E se for uma mensagem de nós mesmos, do futuro? Os sistemas da estação começaram a falhar de formas inexplicáveis. As luzes acendiam e apagavam em padrões que lembravam os códigos da primeira transmissão. O jardim hidropônico, antes estéril, florescia com plantas desconhecidas, suas pétalas brilhando no escuro. Mateu passou horas observando as formas na esfera, convencido de que as sombras mudavam conforme o humor de quem as via. Elas estão nos observando, murmurou. Aprendendo. Na terceira noite, Karen encontrou Rafael na sala de comunicações, prestes a enviar outra resposta. Pare, ordenou, mas ele não se moveu. Seus olhos estavam fixos na tela, os dedos pairando sobre o teclado. Eles precisam saber que entendemos, disse, a voz monótona. Karen percebeu então, não era mais Rafael. Ou não apenas Rafael. Algo havia se entrelaçado à sua mente, usando suas memórias como fios de um novo código. Camila os encontrou durante a discussão. A esfera agora pulsava no ritmo de um batimento cardíaco, e as paredes da estação pareciam respirar. Olhem, apontou para o jardim. As plantas formavam um círculo perfeito, seus caules entrelaçados em um padrão que repetia os símbolos do objeto. Mateu, tremendo, leu em voz alta: eles estão aqui. Toda a estação tremeu. No setor de carga, a esfera se partiu em 1000 pedaços, liberando uma névoa prateada que invadiu os dutos de ventilação. Rafael caiu no chão convulsionando enquanto Karen tentava reativar os escudos. Não respirem, gritou Camila, mas já era tarde demais. A névoa entrava por seus poros, fria e viva, mostrando visões de milhares de mundos que nunca existiram. Mateu viu uma cidade flutuante. Camila, um oceano de luz. Karen, uma versão mais velha de si mesma sorrindo com lágrimas nos olhos. Quando a névoa se dissipou, os relógios marcavam datas diferentes. Rafael estava sentado no canto, murmurando números em uma língua morta. Mateu havia desaparecido, deixando apenas seu caderno aberto em uma página cheia de desenhos de olhos. Camila encontrou uma nova planta no jardim, com 7 pétalas e um centro que lembrava uma íris. Karen voltou à sala de comunicações. A transmissão original ainda piscava na tela, agora acompanhada de uma nova mensagem: obrigado por compartilhar. Aguardamos sua próxima resposta. Ela olhou para o botão de envio,
sabendo que cada clique os aproximava de algo que não poderiam controlar. Mas também sabia que não pararia. Não enquanto o mistério continuasse vivo.